Ainda tá? Não? Aqui já tá. Aqui tá também. Tá. Qualquer coisa, Denilson, sai da sala e retorna, porque às vezes é algum probleminha de conexão. Tá? Mas aqui, ó, o que acontece? Eu tenho essa força de 80 kN e essa força de 80 kN. Então, se eu tivesse só essa força aqui, essa força provocaria sim uma tensão de cisalhamento, mas além disso, ela provocaria um giro nessa peça, nesse balcão, entendeu? Então aí tem essa outra força para equilibrar isso, certo? Então eu tenho que ter essas duas forças aqui, tá? Então aí essas duas forças, elas provocam um corte aqui, ó, nessa solda, nessa cola. Mas eu tenho 4 pontos de cola, né? Quais são esses quatro pontos de cola? Seria aqui, isso olhando para o corte, né? Aqui, aqui e aqui, certo? Então, tudo isso aqui é área de cola. Só que se a gente for pensar bem, isso aqui é o quê? Uma barra cilíndrica, né? É essa parte aqui. Então, eu tenho cola em volta de todo esse cilindro, certo? Então, esse corte que eu estou vendo aqui, ó, ele está rodando em todo o meu cilindro. Então, a minha área de cola, ela conta o perímetro desse cilindro vezes a altura dessa solda. Só que eu tenho solda só em cima? Não, eu tenho solda em cima e embaixo. Então, daí eu tenho essa solda aqui também. Então, por isso que eu faço o perímetro do cilindro vezes a altura da solda, vezes 2, porque eu tenho solda em cima e solda embaixo. Ô, professor, então era Oi. para considerar 160 kN? Isso, nesse caso, sim, porque eu tenho a força dos dois lados. Não acredito. Mas aí, no Tá. caso, o senhor vai considerar... Hein, professor? Não, eu considero. Eu não vou considerar 100%, mas eu vou considerar o que vocês fizeram. Não, eu sei, porque pelo jeito que o senhor falou aqui, eu considerei isso mesmo. É 2 cordões de solda. Aí eu fiz Isso. 2 vezes a área dos 2 cordões. Isso. Só que eu acabei entendendo errado. Eu achei que era só 80. Ah, tá. Entendi. A força eu Como só aqui a usei gente tem 80. essas duas... Então, como aqui a gente tem essas duas forças, a gente tem que considerar as duas. Tá? A gente tem que, de entendi. acordo com a... Professor, mas é que na imagem está errada. Aqui no trabalho já está falando, no enunciado fala, é submetida a uma carga total de 80 newtons distribuída radicalmente simétrica. Eu fui olhar essa questão também na internet, é essa imagem que o senhor mandou que está errada. É só 80, não é 160. Entendi, mas aí eu mesmo fui e coloquei esse 80 kN aqui, mas aí você está falando que por causa desse total aqui confundiu. É isso? Eu também considerei só 80 pelo Isso. enunciado. É, pelo enunciado. Ele falou que você um sabotou a total, nossa resolução. professor, uma carga total de 80 distribuída. Não, entendi. Entendeu? Professor, deixa eu Tá, cortar. entendi. Ali nesse corte do desenho, esse cilindro, ele é um cilindro só, que está mostrando as duas metades dele, ou ele é 2 cilindros? É um cilindro só. Aqui dá a impressão que são 2, porque é o corte. É isso que eu não estava conseguindo entender. Que esse tipo de corte, ele indica que ele continua para cima e continua para baixo. Entendi. Mas é um cilindro só. Então eu pego só a área dele, multiplico por 10 ali de solda e faço vezes 2 porque é em cima e embaixo. Isso. Você pega o perímetro... não é a área, é o perímetro do cilindro. Isso. Professor. Oi. Se fosse um lado só, por exemplo, igual diz o total, né? Seria a força de um lado só. Aí não dava cisalhamento, ia dar outro tipo de não, ele de dá trabalho. o cisalhamento... Isso, é aí que tá. Ele dá o cisalhamento e um momento fletor. Entendeu? Uhum. Então, daí não seria só o cisalhamento. Agora, dessa forma, assim, duas forças, aí só o cisalhamento, o momento fletor. Essa força
O momento que essa força causa aqui na peça, essa aqui anula. Então, daí ficam só as forças. E essa chapinha que tá, não sei se é uma chapa ou é cilíndrico, isso que tá recebendo a força de 80. É uma chapa ou é um cilindro também? Aí tanto faz. Pode ser uma chapa, pode ser um cilindro, não tem problema nenhum. É que daí a área fica diferente, né? Não, porque a área é a área da cola. Ah, tá, só referente à cola. Entendeu? É só referente à ligação, isso, que é a cola, que é a solda, né? Hein, professor, mas daí no caso a gente fez esse cálculo aí para saber no caso da resistência da solda. Da solda, E isso. como que faz para saber a resistência? Por exemplo, hoje eu estava trabalhando lá e na máquina tem uma reta escavadeira, tem várias articulações e toda articulação tem um pino. Aí como para mim saber a resistência desse pino, para mim poder aplicar uma determinada força para ele não rebentar? Igual nesse desenho aqui, nesse exercício. Qual é a resistência da solda para ela poder resistir? O limite dela ali. Se eu passar disso, ela arrebenta. Então, aí vai depender do tipo de solda que você faz e do tipo de material que você tem. Nesse caso aqui, ele não fala nada sobre a tensão máxima dessa solda, mas ela pode ter um máximo, entendeu? Ela, na verdade, ela tem um máximo. É que Então, nesse caso aqui... Essa tensão aí seria... Aí vai depender do material. Nessa situação aqui, a gente não tem nenhum tipo de informação desse tipo, entendeu? Se eu ultrapassar essa tensão, no caso, quebraria. Quebraria, isso. Então, Quebraria. pelo que eu entendi, eu posso ir até nesse limite. Colocar mais do que 80 ali, é isso ou não? É isso, é isso. É que nesse caso, o exercício ele não pede para a gente observar isso. Então, a gente não sabe qual que é a tensão máxima dessa solda, entendeu? Agora, se ele tivesse falado aqui, sabendo que a tensão máxima nessa solda é de 100 MPas, entendeu? Calcule qual que é a área de solda. Então, também pode, entendeu? Daí você vai ter a tensão, você vai ter que calcular a área de solda, entendeu? Entendi. E aí você vai ver, eu vou ter que fazer uma solda de 10 milímetros de altura, ou eu vou ter que fazer uma solda de 15 milímetros de altura, entendeu? Entendi. Mas ela tem, na verdade, os nossos materiais, a gente dimensiona a partir da tensão que ele permite. É que, por enquanto, a gente está aprendendo o conceito, então a gente ainda não trabalhou com a tensão de ruptura, tensão máxima. Na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre fator de segurança. Então, daí ele traz qual é o máximo que eu tenho, qual é o máximo que eu posso, entendeu? Porque além do máximo, tipo, eu tenho um máximo por material, só que eu não posso chegar nesse máximo. Eu tenho que ter um fator de segurança. Então, eu vou chegar no máximo a metade desse máximo, entendeu? Vai depender do fator de segurança que eu estou utilizando. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Porque eu trabalho muito com galera, até tá no tubo hoje, e a gente usa umas manilhas, não sei se sabe o que é, agora é meio complicado explicar, e tem uns pininhos, para poder segurar o cabo, para poder içar o tubo, e depende do tubo, 1.000 quilos, 1.500, aí varia. Entendi. Para a gente saber o limite certo para poder trabalhar. Entendi. Não, legal, vai dar para fazer esse tipo de cálculo. Vai dar para fazer, tanto considerando a tensão de cisalhamento, nesse caso, né, porque é um pino, mas dependendo a gente vai poder trabalhar também a tensão de esmagamento, que é uma tensão que a gente vai conversar sobre ela na semana que vem. É que às vezes, quando a gente vai para o mundo real, a gente não consegue trabalhar com um tipo de tensão só, tem que trabalhar com mais de um tipo, né, em conjunto ali. Então, mas vai dar para chegar a essa conclusão até o final da disciplina. Tá ok. Tá? Tá bom. Pessoal, então Professor, vamos... Oi. Só uma perguntinha. Lá na frente, depois tudo é tabelado, os materiais para fazer cálculo, em outra disciplina, por exemplo, estrutura de concreto e tal? Depende. A tensão, sim. A tensão máxima, depois a gente vai ver sobre um conceito de módulo de elasticidade, isso também é tabelado. Agora, o dimensionamento, qual vai ser a área, aí é a gente que vai definir. Por enquanto, a gente já tem a área pronta, né? Mas até aqui, nessa disciplina, a gente vai ter que definir a área em alguns momentos, certo? Então, com base na tensão tabelada, entendeu?
É que, por enquanto, a gente está definindo o que é a tensão, tá? Pessoal, então, ó, vamos lá para nosso próximo tópico, certo? Vou compartilhar aqui a tela da apresentação com vocês. Tá, então, ó, hoje vou tentar ser um pouquinho mais rápido para vocês conseguirem já ir para o estúdio, já terminar o exercício de hoje, para não ficar nada para amanhã. Mas a gente vai falar sobre tensão ainda, mas agora em um plano oblíquo ao eixo, certo? Então, o que é um plano oblíquo? Oi. O exercício de ontem o senhor falou para postar até as 19, mas se for 24 horas, teria que ser até as 21, não era? Ah, é até as 21. Tá aberto ainda? Tá aberto, então acho que dá para corrigir não, é aí, até dá as para colocar. Dá para colocar, considerar os 160 kN lá. Isso, quem quiser já corrigir, depois de falar aqui, vai lá e corrige rapidinho, certo? E aí, para poder considerar 100%. Beleza? Ó, então, o que é um plano oblíquo, pessoal? Vamos lá. Então, ó, até aqui, a gente trabalhou com força axial, né? E também com força transversal. Então, aqui, ó, força axial e força transversal. O que é a força axial? É aquela força ao longo do meu elemento estrutural. A força transversal é a força que corta o meu elemento transversal, o meu elemento estrutural, certo? E aí, cada uma dessas forças, elas provocam um tipo de tensão. Então, a força axial, ela provoca uma tensão normal. A força transversal, ela provoca uma tensão de cisalhamento, certo? Então, o que vai acontecer na prática? A minha tensão normal, ela vai puxar ou comprimir a minha peça. A tensão de cisalhamento, ela vai cortar a minha peça no meio, tá? Então, até aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender isso? Então, uma força axial provoca uma tensão normal que vai esticar ou comprimir a minha peça. A tensão de cisalhamento, ela vai ser provocada por uma força transversal que vai cortar a minha peça, certo? Então é isso, essa é a diferença entre as duas, tá? Quando a gente pensa num plano oblíquo, né, a gente pensa num plano inclinado, certo? Então eu não tenho mais um plano aqui na vertical. Minha área da seção transversal geralmente é o quê? É um corte na vertical da minha peça, certo? Só que em certas situações eu vou ter que trabalhar com um corte inclinado, certo? Então, aí, com isso, eu vou precisar saber decompor a minha tensão, que é o que antes ocorria aqui na minha seção vertical. Agora, quando eu tenho uma seção deitada, deitada não, né? Mas uma seção que ela tem inclinação aqui, então eu acabo trabalhando com forças que elas são axiais, mas que elas vão ter uma componente na vertical e uma componente na horizontal, certo? Ou seja, eu vou ter aqui tensão, tanto tensão normal quanto tensão cortante, certo? Tensão de cisalhamento. Então, vamos só detalhar um pouquinho mais a figura, ó. Então, o que eu quero que vocês reparem? A gente tem aqui, ó, uma força P. Essa força P, ela é uma força axial. Por que ela é uma força axial? Porque ela está aqui, ó, na direção longitudinal da minha peça, certo? Aí esse meu plano, ele tem essa inclinação θ aqui, ó. Então, eu tinha um plano que cortava a minha seção transversal na vertical e ele foi inclinado nessa angulação aqui, tá? Essa força P, que é a força axial, ela já não tem o mesmo comportamento, ela não provoca mais a mesma tensão que ela provocava num plano em pé, tá? Como eu tenho esse plano com essa inclinação, eu já tenho um outro cenário, tá bom? Então aí, ó, se eu observar aqui, retirar essa parte aqui desse corte, eu vou chegar nesse diagrama de corpo livre, tá? Então eu vou ter essa seção transversal aqui, que é a seção transversal inclinada, e a minha força P agindo nessa seção, tá? O que eu quero que vocês entendam é, uma seção transversal na vertical, ela tem uma área um pouco menor do que essa área aqui, cortada por esse plano oblíquo, tá?
quando eu uso a palavra oblíquo, quer dizer que ele está inclinado, tá bom? E aí, pessoal, o que vai acontecer então com essa força P? Né? A gente vai ter um componente dela que vai ser a minha força F, que vai estar perpendicular à seção, tá? E eu vou ter aqui a minha força V, que é a minha força cortante, né? Que é uma outra componente da força P, só que ela está o quê? Paralela à minha seção transversal, entendeu? Então, eu vou ter tanto uma força que vai estar provocando tensão normal, quanto uma força V aqui, que ela é paralela à seção, que vai estar provocando uma tensão de cisalhamento nessa seção. Então, a mesma força P, ela provoca tanto tensão normal, quanto tensão de cisalhamento, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho distribuído em toda a minha área aqui, toda a minha seção transversal oblíqua, eu tenho tensão normal, ó, que é o sigma, e eu tenho também tensão de cisalhamento, que é o meu tau, tá? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não? Vamos continuar. Pessoal, vamos desligar o áudio aí, fazendo um favor, só para não dar interferência, tá? Então, mantenha o áudio desligado. Pessoal, para a gente entender como que acontece essa decomposição da força P, o que vai acontecer? Eu vou ter que transformar essa força P em F e em V, tá? Então, aí a gente tem que lembrar lá de GA como que a gente faz decomposição de vetores, certo? Então, para começar, a gente vai utilizar a teoria lá de trigonometria, né? Então, se eu sei que o cosseno de θ é igual a adjacente dividido por hipotenusa, então, se eu tenho aqui a força P como sendo a minha hipotenusa e o ângulo que eu conheço, né? Porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de inclinação aqui é o mesmo que esse ângulo de inclinação aqui, ó, entre o P e entre o F, certo? Então, a gente vai considerar sempre que o nosso plano, ele tem uma inclinação em relação à vertical, tá? Então, ele era aqui na vertical e ele teve uma inclinação com determinada angulação e passou a ter essa inclinação aqui de plano oblíquo, tá? E aí, fazendo lá as regras de angulação, eu tenho que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, tá? Então, olha lá, ó, eu tenho esse ângulo aqui. E aí, tendo o cateto adjacente e a hipotenusa, eu sei que o meu cateto adjacente desse triângulo retângulo vai ser o F e a hipotenusa vai ser o P, certo? Eu quero saber quem é a componente F, então eu isolo F. E aí eu chego à conclusão que F é igual a P vezes o cosseno de θ, tá? Quem que é o θ? Esse ângulo aqui que está entre F e P, certo? Aí, da mesma forma... Opa, ficou um... Deixa eu apagar isso aqui para lá. Da mesma forma, pessoal, ficou aqui, ó, que a minha componente V, ela é dada pela fórmula do seno de θ. Por quê? Porque o V aqui, ó, ele está fazendo o papel de cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque meu ângulo está entre F e P. Então, esse aqui seria o cateto oposto ao ângulo, né? Porque ele estaria, no meu triângulo retângulo, ele estaria sendo representado como um V que completa esse triângulo aqui, né? Então, ele está oposto ao ângulo. Então, seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua sendo P, né? E o cateto oposto é esse Vzinho, que é essa força cortante em relação a essa seção. Então, aí isolando o V, que é a força cortante, eu tenho que ela é o P vezes o seno de θ, tá? Então, se a gente reparar aqui, ó, o P vezes o cosseno de θ... Oi. O F, ele é oposto, né?
E em cima aí tá cosseno, o cateto tá adjacente, ele tá como F, eu não entendi aquela parte ali. Na verdade, o F é o cateto adjacente. Por quê? Se a gente reparar aqui, o F ele está encostado no ângulo, porque o ângulo está aqui, entre F e P. Então, esse cateto aqui é adjacente ao ângulo. Ah, tá. Entendi. Não, é que eu pensei que o F era esse tracejado aí. Beleza. Ah, não. O F é essa claro forcinha aqui. Tá? Beleza. Uhum. Então, aí, com isso, a gente tem aqui que o F vai ser a componente P, vai ser o P vezes o cosseno, e a componente V vai ser o P vezes o seno, certo? Pessoal, uma dica para enxergar como fazer isso aqui, essa decomposição de uma forma bem rápida. Então, eu vou até apagar aqui. Se eu sei que o meu F ele é o cateto adjacente, então ele está com o ângulo, tá? Então, pensa assim, com o ângulo. Então, eu vou ter que fazer o meu P com de cosseno, de com o ângulo, certo? Se eu estou aqui no V e ele é o cateto oposto, então ele quer dizer que ele está sem o ângulo, né? Porque o ângulo está aqui desse lado, então ele está sem o ângulo. Então daí eu sei que a minha componente V vai ser o P sem o ângulo, tá? Então sempre que eu tiver com o ângulo é cosseno. Sempre que eu tiver sem o ângulo é seno, certo? Então se vocês pensarem dessa forma, qualquer decomposição de vetores fica muito prática, tá? Então eu vou fazer mais uma vez aqui, Então o F, ele tá com ou sem o ângulo? Ele tá com o ângulo, o ângulo tá aqui em F. Então P cosseno do ângulo. O meu V aqui, ele tá sem o ângulo. Então ele é o V, ele é o P seno θ, porque ele tá sem o ângulo, tá bom? Então assim, na dúvida, façam isso. Oi. Essa força F aqui, ela é perpendicular à seção oblíqua? Perpendicular. A F é perpendicular. A V é paralela. A V paralela. E essa força P é uma força de tração na peça, no caso. Na peça, isso. Ela é a força que está agindo de verdade, É a força na peça. Aí essa força na peça, ela provoca essas duas forças na seção oblíqua, tanto a F quanto a V, tá? Quando eu decomponho essa força P em F e V, a força P desaparece. Ela virou a F e virou a V, né? E aí, com isso, eu consigo calcular. Com a F, eu vou calcular a tensão normal, com a V, eu vou calcular a tensão de cisalhamento, né? Que é o que a gente vai chegar aqui, Então, se a gente se atentar... naquele desenho lá, volta, por favor. Se eu analisar esses vetores para o lado contrário, também não tem problema. Vai dar o mesmo resultado. O vetor V tivesse para o lado sentido anti-horário lá, para cima, mais de esquerda. Não tem problema, mesma coisa. Beleza. Mesma coisa. Tá? Depois, mais para frente, vocês vão ver que isso altera o sinal. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com o módulo da força, não tem problema. O que a gente sabe, por enquanto, sobre sinais é que se a força F estiver saindo da seção, então ela é uma tensão normal positiva. Então, ela é uma tensão de tração. Se a força F estiver entrando na seção, ela está comprimindo minha seção e, portanto, ela é negativa. E ela é uma tensão de compressão. Então, de sinal, por enquanto, é isso que a gente sabe. A tensão de cisalhamento, ela não tem sinal por enquanto, tá? Depois, mais para frente, vocês vão reparar que ela vai aparecer. Vai ter um sentido positivo e um sentido negativo. Mas, por enquanto, não, tá? E aí, pessoal, a gente tem que a tensão normal que está agindo nessa seção vai ser a força F dividido pela área da transversal, mas é a área oblíqua, Então, é a área θ. A tensão de cisalhamento vai ser a cortante dividido pela área da seção oblíqua, certo? Então, aí, com isso, a gente agora tem que fazer o quê? Pegar essa área. Quem que é essa minha área da seção oblíqua? Né? Então, é a mesma coisa, Aqui eu tenho um outro triângulo retângulo, Quem que é? Essa aqui vai ser a minha área. Essa área que é a vertical aqui,
ela eu vou considerar como sendo a minha área 0. E a minha área deitada aqui, essa vai ser a minha área θ, tá? Então, quem que é o meu cateto adjacente aqui? É a minha área 0. Quem que vai ser a minha hipotenusa? Que é essa inclinada aqui, ó. Então, é a área 0, certo? Como eu quero saber quem é a minha área 0, né, que é essa área inclinada, aliás, a minha área θ, que é a área inclinada, é só eu ir jogar essa área 0 aqui no lugar do cosseno e o cosseno no lugar da área 0. No fim das contas, eu sei que a minha área θ vai ser a minha área que eu tinha, né, a minha área vertical, dividido pelo cosseno de θ. Quem que é esse cosseno de θ? É justamente a inclinação desse plano oblíquo em relação à vertical, certo? Aí, com isso, eu consigo substituir aqui, ó, na minha tensão normal, a minha força F e a minha área θ. Quem que era a minha força F lá, se eu calculando pela decomposição? Era P cosseno de θ, né? Fazendo lá o cateto adjacente e tudo mais. Quem que é a minha área θ? É a área que eu tinha dividido pelo cosseno, né? Porque é o que a gente acabou de achar aqui, ó. É a área que eu tinha dividido pelo cosseno. Com isso, eu jogo esse cosseno multiplicando aqui para cima, né? E aí eu tenho P vezes cosseno por A zero. Então, eu tenho que... A minha tensão normal é dada por P cosseno ao quadrado de θ dividido por A zero, certo? Então, para eu calcular minha tensão normal, se eu conhecer o ângulo de inclinação em relação à vertical, eu já consigo fazer o cálculo, certo? E usando o valor da minha área 0, que é a minha área vertical, certo? Depois disso, a gente tem a tensão de cisalhamento, que é quem? A cortante dividido pela mesma área θ, né? Que é a área inclinada. Quem que é a cortante? É P vezes o seno de θ. Quem que é minha área 0? Vai ser justamente minha área θ. Vai ser justamente minha área 0, que é minha área vertical, dividido pelo cosseno θ, que é a inclinação em relação à vertical, mesmo ângulo. Só que aqui, ó, eu vou ter esse cosseno passa multiplicando aqui em cima, P vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, daí eu não tenho como simplificar assim. Então, ele vai estar em função de seno e cosseno, dividido pela área vertical, que é a que eu conheço, certo? Então, para calcular a tensão normal no plano oblíquo, eu uso essa fórmula. Para calcular a tensão de cisalhamento no plano oblíquo, eu uso essa fórmula, tá? Pessoal, sempre eu vou usar essa fórmula? A escolha é de vocês. Se vocês quiserem fazer esse processo de transformação e de decomposição de força aqui, a partir do ângulo que vocês conhecem, é critério de vocês, tá? Mas, se eu conhecer esse ângulo aqui, ó, entre a vertical e o plano oblíquo, eu posso usar direto essa fórmula que a gente desenvolveu, tá? Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem de forma mais clara, né? Então, aqui, ó, duas peças de madeira de seção transversal retangular uniforme de 80 por 120. Então, aqui, ó, ela tem em toda a seção ela tem 120 aqui de largura e 80 milímetros de altura. E elas são unidas por meio de uma emenda chanfrada, simplesmente colada. Então, qual que é a emenda? Essa aqui, ó, tá? Como indicado na figura. Sabendo que o P é 12 kN, tá? Então, o P é 12 kN. O que é o P? É a força axial que está sendo aplicada aqui nessa minha peça. Determine a tensão normal e de cisalhamento na emenda. Tá? Então, essa cola ela vai ter que suportar uma tensão normal e ela vai ter que suportar uma tensão de cisalhamento. Por quê? Porque a superfície de cola dela, ó, é inclinada. Tá? Por quê? Porque foi a escolha de ligação que foi feita, certo? Então, aí agora a gente vai ter que fazer a nossa interpretação. Tá? E aí existem duas formas de fazer esse exercício. A primeira delas é decompondo a força P, a área da seção transversal, né, de forma perpendicular ao eixo longitudinal, então fazendo a decomposição de forças, que foi o que a gente fez já, né? Ou utilizar as equações já desenvolvidas, tá? Então eu posso voltar aqui na figura, aqui ó, eu conheço o ângulo em relação à horizontal.
Então, eu posso fazer a decomposição de força, colocar aqui, ó, fazer meu diagrama de corpo livre, colocar a força P, colocar que a força P é uma força F e uma força V, fazer o cálculo, qual que é a força F, qual que é a força V, qual que é a área da seção transversal aqui, inclinada. Então, eu posso fazer isso. Mas a gente pode usar também a equação já desenvolvida, que é o que a gente vai utilizar aqui de opção. Então, a gente tem 3 informações. O carregamento aplicado, que é a força P, que é 12.000 newtons. A gente tem a área da seção transversal, 80 vezes 120, que é a nossa área zero, então dá 9.600 milímetros quadrados. E a gente tem o ângulo do plano oblíquo. Por que aqui está 90 menos 22, dando 68? Porque eu sempre tenho que olhar para a inclinação em relação ao meu plano na vertical, certo? Então, se a minha área da seção transversal é essa, qual que é a inclinação entre a área da seção transversal e o novo plano? Aqui, o ângulo que eu tenho é 22. Então, esse ângulo aqui que restou só pode ser o quê? 90 menos 22 graus. Então, me restou uma inclinação de 68 graus em relação à vertical. E por que eu tenho que usar esse ângulo? Porque se a gente voltar lá na nossa demonstração, ó, quem que era o ângulo que a gente usou como demonstração? O ângulo θ, que era o ângulo entre a vertical e o plano inclinado, certo? Então, eu preciso necessariamente usar esse ângulo, certo? Então, daí, com essas informações, sabendo o valor do meu P, sabendo o valor da minha área zero e sabendo o valor da minha inclinação, eu posso calcular a minha tensão normal, né? Porque a tensão normal é a força aplicada, a força axial aplicada, vezes o cosseno do θ, que eu conheço, dividido pela área zero, né? Então, quem que é a minha P? 12.000. O meu ângulo é 68 graus, é o cosseno ao quadrado, dividido por 9.600 milímetros quadrados. Aí eu faço a conta, dá 1.683,96 dividido por 9.600, que resulta numa força de 0,18 MPAs. Por que saiu em MPa? Porque eu usei a minha fórmula em Newton por milímetro. Se eu tivesse usado em quilonewton por metro, saído em Pascal só, certo? Lembrar que a tensão, pessoal, ela sempre tem que ser em uma unidade de força por uma unidade de área, tá? Então, isso é básico, certo? Para calcular a tensão de cisalhamento, eu vou usar a fórmula P vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, dividido pela área zero. Meu P continua sendo 12.000, porque é a mesma força. O seno de 68 graus, que é o plano de inclinação, que é o ângulo de inclinação, dividido por 9.600, porque é a mesma área zero, né? Aí, com isso, eu tenho aqui que é 4.167,95 dividido por 9.600, que dá 0,43 MPa, tá? Então, aí, com isso, eu defini quem que é a minha tensão de cisalhamento, quem que é a minha tensão normal. Se eu souber qual que é a tensão máxima que a minha cola suporta, eu consigo saber se a área de seção transversal de cola está bem dimensionada ou não, certo? Nesse caso, como eu acabo tendo uma área maior, que quando eu tenho um corte oblíquo, eu tenho uma área maior de cola, né? Então, ela vai ter mais sustentação, né? Ela vai estar mais bem dimensionada do que se eu fizesse a minha cola na vertical, certo? Então, é uma opção realmente aí de ligação, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui do exercício? A questão do ângulo lá, professor, como é que funciona aí? Ó, o ângulo eu sempre tenho que olhar em relação ao vertical, certo? Então, ó, se eu observar aqui, esse 22 graus, ele é o ângulo em relação à horizontal. A parte de cima da peça? Não. Assim, ó. Eu tenho um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, se eu olhar aqui, ó, imagine que aqui é a origem. Aqui seria meu plano horizontal. E aí o meu ângulo está entre o plano horizontal e o plano inclinado, certo? No exercício.
Só que quando a gente desenvolveu aquelas fórmulas, a gente observou o quê? A partir do eixo vertical. Então, se eu tenho um eixo vertical e eu tenho meu plano inclinado, para eu usar aquela fórmula, eu tenho sempre que olhar o ângulo entre o eixo vertical e o plano inclinado. E o que o exercício me deu? O contrário. Tá? Aí eu só tenho que considerar o quê? Que entre o eixo horizontal e o vertical eu tenho 90 graus. Se eu conheço esses 22 graus aqui, então o ângulo que eu tenho aqui só pode ser 90 menos os 22. Ah, tá, entendi. Entendeu? Se trocar o seno e o cosseno das fórmulas, também dá certo. Eu não vou te afirmar, mas daí pode fazer, entendeu? Você pode fazer a decomposição. Beleza. Tá? Inclusive, na atividade, em uma das questões, eu peço para vocês fazerem a decomposição das fórmulas. Tá? Para treinar mesmo. Alguma dúvida? Não? Difícil então, até de perguntar. É porque, pessoal, vocês estão recebendo pela primeira vez. Aí vai fazer a atividade, vai aparecer dúvida, né? Então, a intenção da atividade inclusive, essa, sabe? Que surjam dúvidas. E aí, vocês podem me procurar. Então, eu estou falando para todo mundo, me procura no WhatsApp, porque é mais fácil, tá? Eu quero que vocês registrem no estúdio a atividade que vocês estão fazendo, tudo certinho, porque conta a presença. Então, registrem, tá? Então, terminou a aula aqui, ó, vai para o estúdio, faz lá a atividade, não deixa de responder. Só que as dúvidas, para a gente ter um fluxo melhor e para vocês também conseguirem estudar de uma forma mais fácil, pode me mandar no WhatsApp, não tem problema. Durante esse período, é assim que vai ter que ser a nossa comunicação, não tem outra opção, certo? Só que eu prefiro que seja no privado para eu lembrar de responder. Porque às vezes, se a gente tem algum grupo, às vezes a pessoa manda e eu não respondo na hora, e enfim, aí depois eu esqueço. Então, mas me mandem no WhatsApp, certo? Não tem problema, não. Só que eu não quero que vocês deixem de responder a questão. Então, tem que responder as questões lá do fórum também, porque elas estão valendo presença e nota, tá bom? Então, ó, vamos só fazer algumas considerações finais aqui, ó. Então, a gente tem essas duas equações que foram desenvolvidas, né? Tanto da tensão normal quanto da tensão de cisalhamento. Então, aqui na tensão normal, o que a gente observa? Que eu tenho um ângulo, né? No meu cálculo, eu tenho o cosseno de um ângulo. O que eu posso tirar de conclusão? Se o meu θ for 0 graus, o que significa isso? Que eu não tenho inclinação nenhuma, tá? Então, eu vou ter uma tensão normal máxima. Por quê? Porque cosseno de 0 é quanto? É 1, tá? Não tem como ser maior do que 1 o cosseno de algum número. Então, ele vai ser o máximo, tá? Só que qual que é essa situação? É quando o meu plano não é inclinado, ele tem inclinação 0, tá? Então, ele vai ter o máximo. Quando a minha inclinação for 90 graus, então quer dizer o quê? Que ele está inclinado ao máximo. Essa é a minha tensão normal. Cosseno de 90 é 0. Então, eu zero toda a minha parcela de tensão normal. Então, quando a minha inclinação é 90 graus, eu não tenho mais tensão normal agindo ali nessa seção, certo? Professor. Oi. O ângulo que vai na fórmula, no caso, é o ângulo sempre que pega a vertical. Isso, da vertical até o plano. Da vertical até a seção oblíqua, né? Isso, até o plano inclinado, isso. Até a seção oblíqua, isso mesmo. Plano inclinado, tá. Tanto faz, plano inclinado ou seção oblíqua. Tem enrola a língua para falar. Oi. Professor, se o plano é de 90 graus e perpendicular com a face ali da peça, então, como falou aí, não tem mais tensão normal, né? Não aí tem. É só cisalhamento. Então, a gente vai parar aqui também. Né? Por que não tem cisalhamento? Porque o cosseno de 90 é 0.
E a minha tensão de cisalhamento também está em função do cosseno, certo? Então, daí, na seção de 90 graus, eu não tenho tensão nenhuma, entendeu? Na seção transversal, certo? Isso quando eu tenho o quê? Uma força axial, né? Certo. Então, Mas então aí... uma força tem ali, né? Vai causar um dano ali na peça, na cola. Na cola, sim. Por quê? Porque ali na cola eu tenho uma força Tração. de tração, isso. Hum. E cortante. E na cola eu tenho inclinação. A cola, eu não tenho uma inclinação de 90 graus. Eu tenho uma inclinação de 68 graus. Então, ali nesse caso, sim. Agora, se a minha cola fosse numa seção de 90 graus, não teria força nenhuma agindo ali. Eu teria, como o cosseno da minha força vai ser zero, né? O cosseno do meu ângulo, que é 90 graus, vai dar zero. Aliás, o seno é por causa do seno, né? Calma. Não, é o cosseno. O cosseno de 90 é zero, certo? Então, aí, como o cosseno de 90 graus é zero, eu zero toda a minha parcela aqui de tensão de cisalhamento, tá? Isso se minha inclinação for 90 graus, tá? Mas não faz nem sentido eu querer calcular a minha tensão sabendo minha seção transversal inclinada 90 graus, tá? Mas significa que essa força P, ela não tem ação nenhuma de cisalhamento nessa minha seção. Certo? Ok. Mas aí no caso, se era 90 graus, ia ter um cálculo de cisalhamento se estivesse recebendo uma força perpendicular à peça, né? Isso, se tiver recebendo... A gente já trabalhou com ele, né? Isso. Só que ele não vale para peças assim longitudinais. Aí eu tenho que ter uma força transversal. Certo? Certo. No exercício tem que usar as duas formas, professor? As duas. Essa de tensão e a outra. Tensão de cisalhamento e tensão normal. Por quê? Porque eu tenho uma parcela de cada, né? Na minha seção oblíqua. Tá. Tá? Ô, professor. Oi. É por isso que para fazer a união da madeira usa aquele corte macho e fêmea para poder anular essas forças aí? Qual seria o corte macho e fêmea? Ai. Jacaré. Quase isso aí. Eu não sei qual que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse corte aí, ligação. Grau, professor. Esse corte do exercício é o corte jacaré? Não, esse não. O corte macho e fêmea, ele tem um dente no meio. É boca de jacaré. O que ela fala, ele tem uns encaixinhos nas duas seções, para poder encaixar, para ajudar no esforço. Para ajudar a travar, no caso, né? Para não ficar duas seções lisas. É encaixe no plano oblíquo. Tá. Então, por que faz isso? Tá. Mas isso, nesse caso, seria para aumentar a área, né? Por exemplo, deixa eu ver se é isso aqui que vocês estão falando. Espera lá. Seria essa a ligação ou não? Não, professor. Não é não. Tá, deixa eu... É igual aquele corte transversal que o senhor mostrou pra gente mesmo, mas com encaixe na madeira. Um corte tipo no meio da madeira, tá. Com encaixe, entendeu? Certo. Então, pode ser para aumentar a seção transversal, pode ser para aumentar a área de cola,
Ou então, para ter uma tensão, não é só... Aí a tensão normal ela não vai ser só uma componente, ela vai ser a própria tensão normal, né? Mas Coloca no Google Imagens, professor. Corte macho fêmea madeira. Vai ser a primeira que aparece ali. Aí. O segundo, na verdade. Ó, aqui a gente tem essas imagens. Esse primeiro aí, ó. Esse aqui? Não, professor. Professor, digita aí boca de jacaré para tesoura. Esse aí. Jacaré. Boca de jacaré para tesoura. É, tesoura para cobertura, né? É. Tá. Tesoura de cobertura. Aqui. Esse aí, professor. Tá. Deixa eu entender. Mas é para aumentar. Esse aí. Isso, na verdade, é para alavancar a peça. Ela é quase uma medida de engaste. Além de eu melhorar aumentar a minha área de seção transversal, né? Eu aumento minha área de cola. E além disso, eu tenho aqui, ó, uma tensão que age nesse local, eu tenho uma tensão de cisalhamento que age aqui, eu tenho tensão de cisalhamento que age aqui. É para melhorar a ligação em si, não necessariamente a tensão, entendeu? Além disso, ó, além de eu ter que resistir a essa cola aqui, nessa parte, eu tenho que romper esse meu material. Ops. Eu tenho que romper esse meu material aqui, ó. Certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que cortar tanto a cola quanto o material, né? E, obviamente, a minha tensão de cisalhamento do material vai ser melhor do que a cola, certo? Então, aqui eu ajo dessas duas formas, tanto na cola quanto no corte do material, certo? Dependendo de onde a força vir, né? Mas provavelmente a força ela vai agir puxando, né? Tracionando. Certo? Certíssimo. Mas é dessa forma que a gente melhora bastante a ligação. Porque eu envolvo a resistência do material e não só da cola. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu só terminar lá a apresentação, né? Pera lá. Que tem uma coisinha, uma última coisa que é importante. Aqui, ó, quando que eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima, né? É quando eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? Então, se eu tenho um ângulo de 45 graus nesse plano inclinado, eu vou ter a minha tensão de cisalhamento máxima, certo? Que é quando também eu vou ter a minha tensão normal e a minha tensão de cisalhamento igual, tá? Por quê? Porque seno de 45 graus, cosseno de 45 graus é a mesma coisa que eu fazer cosseno de 45 graus vezes cosseno de 45 graus. Então, no ângulo igual a 45, eu tenho tensão de cisalhamento igual a tensão normal e eu tenho a tensão de cisalhamento máxima, certo? Professor. Oi. Se a gente tem compressão na peça, o pensamento do cálculo é o mesmo? Mesma coisa. Com normal, né? Se a gente vê pressão, se a gente tiver pressão, no sentido contrário, no caso, a força. Compressão, isso. Compressão, Se tiver compressão, o pensamento é o mesmo, de tudo que a gente viu aqui nesse normal. Mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o seguinte, na tensão normal, a minha força P, ela vai ser negativa. Por quê? Porque ela vai estar entrando, entendeu? Só que para que serve essa força negativa? É só para me dizer, essa tensão é de compressão. No nosso caso aqui, a gente achou uma força aqui positiva, né? Ó.
Então, é 0,18 aqui MPa positivo. Ou seja, ela era de tração, tá? É a única diferença. Se eu observar aqui na minha decomposição, ó, se a minha força P estivesse entrando aqui, ó, por exemplo, qual que seria a direção da força F? Entrando, e a direção da força V subindo. É a única diferença, só muda o sentido mesmo. Mas a direção, essas coisas é a mesma. Tá? A força V, ela eu teria que deixar subindo ou poderia deixar assim mesmo? Não, ela teria que estar subindo, no desenho. Só que no sinal a força não muda pode nada. estar vindo tanto da direita quanto da esquerda na peça. Pode, mas daí eu tenho que olhar na seção transversal. E aí, quando eu olho na seção transversal, se ela vir da direita ou da esquerda, ela vai ser igual. Porque a minha peça está em equilíbrio, né? Levando em consideração que minha peça está em equilíbrio. Se eu não tiver em equilíbrio, aí eu não tenho como ter esse controle. Mas como eu sei que minha peça está paradinha, então eu sei que a força que está vindo da esquerda é a mesma que está vindo da direita. Tá? Sim. Então, ó, era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Ah, mais uma observação. Se a minha força não for aqui, ó, axial, e ela for transversal, o que significa ser uma força transversal? Uma força que vem de cima. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, bem no centro da minha área, uma força que é transversal aqui, ó, da minha área de seção aqui, ó. É a mesma coisa, tá, pessoal? Eu posso decompor essa força em duas. Então, ela vai ter aqui, ó, uma componente normal. Professor, não estou conseguindo ver a imagem do que o senhor está falando. Será que está atrasado? Eu não sei, não estou conseguindo ver a imagem, não. Estou só conseguindo escutar. Deve ser algum probleminha na conexão. Mas aí qualquer coisa sai e entra de novo que eu acho que volta. Mas aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês é, se eu tenho uma força aqui, ó, aplicada, eu posso decompor ela, tá? Posso decompor ela em duas, que tá tudo certo. A única coisa que eu tenho que saber é, essa carga ela tem que estar centralizada aqui, ó, ela tem que estar centralizada na minha seção oblíqua, certo? Senão, nada adianta, tá bom? É só uma observação mesmo. Mas hoje, com esses cálculos que a gente fez, a gente tem essa fórmula desenvolvida para a seção, para a força axial, e não para a força transversal, tá? Pessoal, então era isso. Ficou alguma dúvida? Só lá no WhatsApp agora, hein? Então, pode mandar o WhatsApp se for preciso, e aí eu tento responder o mais rápido possível, tá? Já deixa disponível a aula. Professor, a aula de hoje vai ficar salva onde? Lá no estúdio? Lá no estúdio. Pessoal, eu fiquei sem postar alguma aula. Eu acho que teve uma aula que eu não postei. Mas foi porque deu problema na gravação. Eu vou até parar de gravar aqui já.